sobre esse jogo, né, eu tô curioso, na verdade, para ver como que vai ser esse início de temporada do Palmeiras. Tem uma dúvida no gol. O Costa aqui ontem, ele até falou que, por ele, o Everton, ele deveria começar a temporada como titular. Tá indo pro Grêmio, hein? Então, o Grêmio... Aliás, o Palmeiras tá meio pistola, né? Com a postura tanto do Grêmio... Exato. Tanto do Grêmio, quanto dos empresários do Everton. O Palmeiras não ficou muito feliz. Mas, em tese, o Everton ele começa a temporada. Para esse jogo, ele deve estar à disposição, né? Vai ser relacionado. E aí fica essa dúvida. No gol, Carlos Miguel ou Everton? Imagino que depois ainda dessa situação toda com o Grêmio, o Everton ele vai começar no banco de reservas mesmo, né? Mas tem, querendo ou não, ali uma disputa, já que o Everton é ídolo. O Carlos Miguel não terminou a temporada passada como titular, mas não é ídolo, longe disso. Né? Mas hoje imagino que seja o titular, e tem algumas outras disputas, né? O Evangelista ele não está à disposição para esse jogo, mas o Marlon Freitas vai estar, né? Então estou curioso para entender como que o Abel vai montar o time do Palmeiras para esse jogo. Provavelmente ele coloque ou o M. Martínez com Marlon Freitas, Andréas Pereira, ou mesmo ele recue ali o Andréas e coloque ao lado do Marlon Freitas. Tem disputas ali então também com o Felipe Anderson e o Sousa. Mas eu quero ver, né, essas mudanças para a temporada e como o Abel vai começar a montar esse time do Palmeiras. Eu chutaria que o time do Palmeiras, porque tem outra disputa ali, viu, no Fux com o Murilo. O Fux, para muito torcedor, ele deveria ser titular e ele vive um momento melhor que o Murilo. Mas eu imagino que o Murilo vai começar como titular. Então, para mim, o Palmeiras deve ser mais ou menos. Não sei se o Sgrillis preparou a arte. Eu coloquei força máxima, por quê? Tá. Porque não dá. Mesmo com força máxima, você já não consegue montar o Palmeiras. Você tem então, dúvidas, imagina né? a alternativa. E eu lembro que no ano passado eu fiz o primeiro jogo com o Domênico de férias e o Zé narrando. Eu fiz o primeiro jogo e, cara, e foi completamente alternativo. Ele não vai colocar força máxima. Não, isso ele não vai colocar. Eu lembro que tinha Benedetti no time. Eu lembro que tinha jogadores assim que outros jogadores que vieram da base, além do Benedetti. Então, dá pra você entender, basicamente, que um Riquelme Felipe pode ganhar oportunidade, um Larson pode ganhar oportunidade, inclusive fez um dos gols na vitória por 5-2 no jogo treino contra a equipe do Desportivo Brasil no meio dessa semana. Então, já vai aguardando um time assim, com Riquelme Felipe, com um Benedetti da vida, com o Jefté na lateral esquerda. É que eu coloquei força máxima porque não tinha como, mas eu coloquei ali como base. Tava difícil dele inventar uma escalação. Mas não dá nem pra saber. Tudo. Eu vou colocar força máxima, depois o Abel vai tirando. O Abel vai fazer a mesma programação que fez no Paulista no ano passado. Vocês se lembram? Ele dividiu em 2 times mesclados ali, né? Então, num jogo jogava um, no outro jogo jogava outro, e em clássico ele colocava ali a força máxima. Ele deve fazer a mesma coisa nesse Campeonato Paulista, até pelo curtíssimo tempo que as equipes estão tendo para a pré-temporada. Não só o Palmeiras, a grande maioria dos times. Talvez o São Paulo comece ali com o que tem de melhor, né? Porque também a grande maioria estava no departamento médico, né? Fez uma pré-temporada de 1 ano, né? Então tá descansando. O que é, eu quero? Não, ele viajou. Meu Deus do céu, cara. O Costi, ele mandou uma mensagem aqui pra gente. Ele disse o seguinte, ó. Tem uma fonte, né, do Costi que afirmou pra ele que dificilmente o Everton ele vai permanecer. Diz que não sai. Não, a pessoa lá conversa que ele... desculpa, ele não sai. Eu li errado. Desculpa. Então a conversa é que o Everton permaneça. Então, segundo informação do Costi, o Everton deve sim permanecer, mas ao mesmo tempo, pelo menos pelo que foi ventilado, da forma como o Everton ele negociou, né, o staff do Everton negociou com o Grêmio, eu acho que isso talvez tenha pegado um pouco mal, né, e pode até afetar de alguma forma esse início de temporada do Everton na disputa com o Carlos Miguel. Mas ele tá errado, gente? Em olhar pro futuro dele, claro, em pensar em jogar? Se eu tô no lugar do Everton, eu vou começar como reserva, eu sou um ídolo como ele é. Eu tenho mercado no futebol brasileiro, eu tenho possibilidade de ganhar o que eu ganho no Palmeiras, eu preferiria jogar num Grêmio, por exemplo. Até porque ele tá com 38, né? Não tem muito tempo pra queimar lenha, né? Eu escolheria, assim, eu não sairia brigado, eu conversaria com o Palmeiras, mas um Grêmio da vida, eu iria lá e eu defenderia o Grêmio, com certeza. Goleiro é uma posição que não tem essa. Goleiro, quando começa a jogar engata, né? Confiança, esquece. Pro reserva entrar, é muito difícil. Então ele tá certo, tem que buscar o caminho pra ele aí. Lembrando que o Everton, o Bahia tinha um interesse, não andou, né, a negociação. Aliás, o Domênico falou isso aí lá atrás, no ano passado, que o Bahia viria pra tentar contratar o Everton, não deu certo.
Agora o Grêmio tá lá conversando, né? E segundo o Coste, ele tem uma fonte lá dentro que lhe garante que o Everton não sai. Então vamos aguardar aí para ver se o Everton realmente vai aceitar essa condição, né? Porque a tendência é de que no Paulista o Abel até rode, né? Os goleiros. Carlos Miguel, Everton, Lomba, eles vão jogando ali para ganhar até um pouco de ritmo e tal, né? Mas vamos ver o que acontece. O Marlon Freitas, que até agora é o principal reforço do Palmeiras, ele tá treinando normalmente, né? O Paulinho e o Felipe Anderson. O Paulinho ainda tratando daquela cirurgia que fez na perna. E o Felipe Anderson com entorse no tornozelo. Eles estão na parte interna lá da academia, né? Não estão treinando em campo. Não há ainda uma previsão para que eles estejam à disposição do Abel Ferreira. E ontem, né, o Marlon Freitas foi apresentado oficialmente à imprensa e a Leila Pereira estava lá. E ela fez um pronunciamento antes da apresentação do Marlon Freitas. Ela lamentou, né, os resultados da temporada 25, disse que o Palmeiras bateu na trave 3 vezes, né, e não conquistou nenhum título, e que projeta ajustes neste ano para que o Palmeiras volte a ser campeão em 2026. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras? 2025 nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto, não é? Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre no gol. Então, foi um ano difícil para a gente por causa disso. É muito difícil você chegar, não é, às finais e não conseguir o nosso objetivo, que sempre, sempre será a conquista de títulos. Então, como eu digo, eu sempre administro o Palmeiras pensando no melhor para o nosso clube e principalmente conversando com os nossos profissionais, com os profissionais que trabalham aqui diariamente conosco. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais eles possuem a mais alto nível de tranquilidade para trabalhar, que só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los, tá? E o grau de constrangimento que fica o jogador ali é incrível, né, cara? É só ouvindo ali, não sabe o que tá falando. Não... A gente acompanhando até vontade de soltar um palavrão. Lá vou falar, hein? O que tem de quero-quero, a família do Pentelinho aqui da rádio, tá toda lá nos CTs ali da Barra Funda, né? Do Palmeiras, do São Paulo. Teve um treino quando era setorista do Palmeiras, lá atrás, nos anos 90, 98, 97. O Palmeiras foi treinar no campo, acho que o campo 3, né? E o Marcão foi lá, o Marcão era o goleiro do Palmeiras, ele chegou primeiro lá com os goleiros e tal. O Marcelo, que era o goleiro reserva, também tava lá. E aí começaram a treinar, bicho. Mas tinha um monte de quero-quero. E quando tem o ninho deles, eles ficam agressivos, né? Aí começaram a dar rasante nos goleiros, no Marcão. Os caras se atirando no chão. Eu falei, que é isso? Os caras se atirando no chão. Aí tiveram que sair correndo, mudaram o treino de campo, cara. Que não tinha como fazer o treino ali. Com certeza. São donos do campo. E são agressivos, cara. Eles vão pra cima. Outro lugar que tem quero-quero mal criado é no Anacleto Campanella. Anacleto Campanella, eu ia falar. Anacleto Campanella e Bruno José Daniel em Santo André também. Já corri de quero-quero no Bruno José Daniel. Eu fiz de jogo lá com rasante de quero-quero na minha cabeça. Foi impressionante. A estreia no ano passado no Campeonato Paulista contra a Portuguesa tinha o Everton, Marcos Rocha, Naves, depois Benedetti, Murilo, Vanderlan, depois Giai. Aí no meio-campo, Fabinho, Richard Rios, o Maurício, depois o Alan, Rômulo, depois Atuesta. Aí no ataque tinha o Thales, depois Luigi e Estevão. Então foi bem mesclado essa primeira escalação contra a Portuguesa. Também foi contra a Portuguesa a primeira partida. Amigos, primeiros 5 jogos do Palmeiras em Portuguesa, Santos, Mirassol. Portuguesa fora, Santos Portuguesa em casa. Fora, Santos em casa, Mirassol em casa, Novo Horizontino fora e São Paulo em casa. Rapaz, eu acho que assim, a sequência de todos os grandes aqui difícil. Não tá simples nesse início de Paulista, mas eu não considero essa a mais difícil, né, sinceramente, porque os jogos mais difíceis contra Santos e Mirassol são em casa. São Paulo também, né? E São Paulo também. E aí o Novo Horizontino e Portuguesa fora. Então eu acho que dá pro Palmeiras iniciar bem essa sequência. Mas como o Abel, como vocês falaram, gosta de colocar um time mais mexido no começo do Campeonato Paulista, né? Pode ser preocupante aí. O Palmeiras tem que começar bem a competição.
Mas eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que fez o ano passado. Vai dividir o elenco em 2 grupos, né, mesclados entre titulares e reservas e moleques e tal, e vai jogando uma partida assim, outra não, e nos clássicos, jogos importantes, aí ele coloca, se não a força máxima, perto disso, né? O time reserva do Palmeiras é muito bom também, né? Também. E o reserva do Palmeiras é muito bom.